Eu sou o pastor Gilberto Crick, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Itaguaí. E este é o programa Cristo para Todos. O objetivo deste programa é levar o Evangelho da salvação em Jesus para todas as pessoas. Você é o nosso convidado. Posto Vanilda. Combustível de qualidade com preço baixo e procedência comprovada. Baterias e tudo para o som do seu carro. Além disso, temos uma loja de conveniências para melhor lhe servir. Venha e comprove. A CF de Itaguaí Locações Limitada é atuante no setor de transportes técnicos, cargas, descargas comerciais e industriais, montagens, içamentos, remoções de máquinas e muito mais. Há mais de 15 anos garante a seus clientes confiabilidade e o menor preço na cidade. Palácio do Pão, localizado no centro de Itaguaí. Aqui você encontra todos os tipos de doces, salgados, biscoitos, bolos, pães, laticínios, frios, sucos e bebidas. Muito sabor com qualidade, higiene e preços baixos. Palácio do Pão, sempre perto de você. Jaruza Materiais de Construção. Tudo o que você precisar para a sua construção, para a reforma de sua residência, da sua loja, seu condomínio. Tendo como especialidade todos os tipos de madeira, portas, janelas, aberturas e tudo mais que você precisar. Onde o cliente vira um amigo. Visite-nos e comprove. Hoje nós queremos responder a pergunta: o que é a Quaresma? Queridos irmãos e irmãs, uma das datas que nós temos a certeza de ser a data original é a data da Páscoa. Há 3.500 anos, ou seja, desde a época em que Moisés libertou o povo hebreu da escravidão do Egito, essa data é comemorada no mesmo dia. Os judeus continuam comemorando a Páscoa no mesmo dia. Jesus estava comemorando a Páscoa no mesmo dia e nós comemoramos no mesmo dia. Quando é que aconteceu a Páscoa? A Páscoa, ela sempre acontece no equinócio de outono. O que significa isso? É o dia em que, depois do dia 21 de março, depois da primeira lua cheia, o Sol se encontra diretamente em cima da linha do Equador e naquele dia a durabilidade do dia e da noite são iguais. 12 horas de sol, 12 horas de escuridão, lá no hemisfério norte. Então, sempre no primeiro domingo, após essa lua cheia, é que é a Páscoa. Por isso que a Quaresma são os 40 dias que nos preparam para a Páscoa. O povo ficou 40 anos no deserto. O nome Quaresma vem de 40. Então, 40 dias de preparação, começando com a quarta-feira de cinzas. Por que cinzas? Porque a cinza no Antigo Testamento era colocada na cabeça em sinal de arrependimento, de pesar, de contrição. Então a igreja, desde o princípio, começou a comemorar a Páscoa e a Quaresma com esse sentido. 40 dias onde as pessoas em sofrimento, em penitência, guardavam suas vidas em oração e em jejum, preparando-se para a Páscoa, lembrando dos sofrimentos de Jesus, até culminar na morte da cruz para apagar os nossos pecados. Esse é o período de Quaresma. Por isso que nessa época as igrejas mais tradicionais usam os paramentos violeta ou roxo para demonstrar o arrependimento. Começa na quarta-feira de cinzas e durante 40 dias nos preparamos para a morte de Jesus pelos nossos pecados e, consequentemente, sua ressurreição em glória. Evidentemente que alguém que não era cristão pensou o seguinte: já que 40 dias vai ser de pesar, de sofrimento, de jejum, antes disso vamos celebrar com a carne. E por isso que o carnaval sempre
imediatamente anterior à quarta-feira de cinzas, para que se possa extravasar na sensualidade, na bebida, na prostituição e assim por diante. Celebremos a Quaresma com pesar, lembrando do sofrimento de Jesus por nós. Pense nisso. A CF de Itaguaí Locações Limitada é atuante no setor de transportes técnicos, cargas, descargas comerciais e industriais, montagens, içamentos, remoções de máquinas e muito mais. Há mais de 15 anos garante seus clientes confiabilidade e o menor preço na cidade. Palácio do Pão, localizado no centro de Itaguaí. Aqui você encontra todos os tipos de doces, salgados, biscoitos, bolos, pães, laticínios, frios, sucos e bebidas. Muito sabor com qualidade, higiene e preços baixos. Palácio do Pão, sempre perto de você. Jaruza Materiais de Construção. Tudo o que você precisar para a sua construção, para a reforma de sua residência, sua loja, seu condomínio. Tendo como especialidade todos os tipos de madeira, portas, janelas, aberturas e tudo mais que você precisar. Onde o cliente vira um amigo. Visite-nos e comprove. Posto Vanilda. Combustível de qualidade com preço baixo e procedência comprovada. Baterias e tudo para o som do seu carro. Além disso, temos uma loja de conveniências para melhor lhe servir. Venha e comprove. Hoje nós queremos meditar sobre 2 textos bíblicos. O primeiro encontra-se em Marcos, capítulo 11, versículos 24 a 26, onde lemos: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. O outro texto bíblico encontra-se em João, capítulo 20, versículos 19 a 23, onde lemos: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus. Pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, 2 textos, 2 assuntos que se entrelaçam: perdão e oração. Perdão dos pecados. O perdão é o cancelamento do efeito do pecado cometido. É o apagar a culpa pelo pecado. O que é pecado? A palavra pecado em grego é amartion, é andar ao lado ou pisar em falso, estar errado, errar o alvo. E isso precisa ser corrigido. Todos nós somos pecadores. Paulo diz em Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem, necessitam do perdão de Deus, da glória de Deus em suas vidas. Em Romanos 6, 23, ele diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, isso é o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Salário é pagamento por aquilo que se faz. Se o salário do pecado é a morte, só morre quem é pecador. Todos nós morremos porque todos somos pecadores. Crianças, jovens, adultos. Sim, crianças também. Muitas pessoas acham que a criança não tem pecado. Se ela morre, ela tem pecado. Façam o teste.
Coloque um brinquedo no meio de dois bebês, eles vão brigar. Por quê? Porque vão gritar, beliscar, dar tapa no outro, porque tem ciúme, tem inveja, tem egoísmo, tem o ódio que está no coração. Jesus disse que é do coração que procede os maus desígnios, ódio, raiva, ciúme, inveja, egoísmo. O próprio Davi, no Salmo 51, 5, deixou isso bem claro quando disse: eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Qual é o momento da concepção? Quando o óvulo e o espermatozoide se juntam e formam o embrião. A partir dali a vida, no momento que há vida, eu já tenho pecado, porque eu nasci de um pai e de uma mãe que tem pecado. E assim vem desde Adão e Eva, por isso chamamos de pecado original. E precisamos também ser limpos desse pecado, como de qualquer outro pecado, porque todo pecado faz com que andemos à margem, ao lado de Deus e nos condena ao inferno. Porque eu também juntei aqui o tema oração. Porque na primeira leitura Jesus disse, crendo naquilo que vocês estão pedindo na oração, vocês vão receber. Mas perdoem os pecados, porque se vocês não perdoarem, Deus também não vai perdoar vocês. Não vai atender a oração. No Pai Nosso nós também aprendemos, perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo a dívida dos outros. No momento da oração, eu tenho que ter o espírito de oração. Fé, acreditar que realmente Deus está ouvindo. Contrição, arrependimento, sentir pesar pelos meus pecados e assim deixar o amor de Deus invadir meu coração para que eu também, além de receber esse perdão, possa perdoar aqueles que me ofendem. Hoje em dia se fala muito em tipos de oração, como na época de Jesus, os fariseus faziam questão de dizer que a oração que era ouvida por Deus era aquelas orações que eles faziam 3 vezes nas praças, dando um testemunho, e Jesus os chama de hipócritas. Muitas vezes se fala em orar no monte, se fala em corrente de oração, se fala em campanha de libertação, outros dizem que para se orar tem que ter um copo de água junto. Jesus nunca mandou você ter um copo de água junto. Jesus disse, te tranca no teu quarto em secreto. Teu pai, que te vê em secreto, vai te atender. A oração depende muito mais de quem ouve do que quem faz. Agora, daquele que faz depende a fé, a contrição, o amor de Deus no seu coração para que ele tenha condições de também perdoar as outras pessoas. Qual é a tarefa da igreja? É anunciar curas, prosperidade, grandes libertações, grandes realizações? Jesus deixou bem claro no nosso texto. Estou soprando sobre vocês o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. A tarefa da igreja é viver o perdão e é anunciar esse perdão. Que você possa orar e vigiar sempre, com absoluto, sincero coração ligado em Deus, vivendo o perdão e anunciando esse perdão, como filho de Deus e como sua igreja. Procure o perdão na igreja de Jesus, para todos os seus pecados, e viva uma paz com Ele, em oração sincera, todos os dias. Amém. Se você ainda não é cristão, pense na sua vida, pense na sua situação diante de Deus. Ele te ama tanto que mandou Jesus para morrer por você. Leia a Bíblia, procure crescer no conhecimento da palavra. Vá à igreja e sinta o amor de Deus perto de você. Que Ele te abençoe e te guarde. Amém.